Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindo a mais esta reflexão, que a gente precisa ter de entendimento acerca, na realidade, a gente muitas vezes somos extremamente religiosos, focamos na aparência, queremos que tudo seja certinho e olhamos só o lado bom da história, mas não refletimos sobre toda a realidade. Deus opera de forma especial. A gente olha o nascimento de Cristo, foi uma situação inusitada, num lugar inusitado, pessoas simples, sem significância em termos de importância para a sociedade de sua época. Pessoas simples, como nós ou como muitas pessoas que desprezamos nas ruas por causa da nossa ignorância. Com Jesus não foi diferente. Se olhamos, se olharmos a sua genealogia, nós ficaremos mais estarrecidos sobre essa questão. A gente que dá tanta importância à santidade, o Filho de Deus, na realidade, como é que foi essa genealogia de Jesus? Temos situações inusitadas. E uma das situações, por exemplo, que apresenta lá em Lucas sobre a genealogia, no capítulo 3, fala, por exemplo, olha, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Ani e filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá. Quando nós olhamos a história de Judá, o que nós pensamos? Poxa, deve ter sido um homem santo. Não foi, tá? Não cumpriu com aquilo que era obrigação. Por exemplo, ele cometeu incesto com sua nora. Porque sabia? Talvez não, na ignorância. Mas fez o que não deveria ter feito. Então a gente precisa ver isso. Se olharmos mais, Raabe, prostituta, Davi foi um assassino, um adúltero, e a gente vê tantas outras situações que são contrárias à palavra, mas que fazem parte da genealogia de Jesus. Pessoas normais, como nós. Pessoas simples, como nós. Até uns discípulos de Jesus, na sua atitude religiosa, pergunta quando o Filipe o chama, ele diz assim, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, daquela região? Então, a gente, muitas vezes, é o que nós fazemos quando criticamos as pessoas. Nós não olhamos na perspectiva espiritual. Nós não olhamos segundo a maneira de Deus agir. Nós nos focamos na aparência e muitas vezes desprezamos pessoas com seus ensinos, com aquilo que pode trazer algo que nos leva a uma maturidade maior. Nós desprezamos por causa da sua origem, por causa da sua cor, por causa da sua formação, por causa da escola em que estudou, ou pela falta de ensino. Nós não focamos no que é importante. Nós precisamos entender isso. Não se trata das nossas origens ou da origem das pessoas. Não se trata dos nossos preconceitos, mas de entendermos o que precisamos fazer. Entendermos o nosso papel, entendermos a nossa responsabilidade neste mundo. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para revelarmos o reino de Deus na terra, para ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. E assim como nós ensinamos, nós também aprendemos com as pessoas, mas não podemos colocar preconceitos por causa da origem das pessoas, por causa da sua genealogia, mas devemos olhar na perspectiva espiritual, entendendo os frutos que produz, o compromisso com Deus e o quanto anda, na verdade, praticando a justiça. Nós somos chamados para isso, revelar o reino de Deus. Mesmo que a nossa genealogia não seja santa, como a de Jesus não era, que nós possamos entender que não se trata dessas coisas, mas do compromisso pessoal de cada um com Deus e quanto esse compromisso pessoal se expressa nas obras, na maneira de viver, na maneira de relacionar, na maneira de expressar as virtudes de Deus, na maturidade, no compromisso, no crescimento espiritual e, principalmente, na expressão do amor de Deus. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer.
Precisamos ter o entendimento acerca do que Deus quer. Ele nos salvou pela sua graça, por meio do que Cristo fez naquela cruz. Morreu para o perdão de nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. Mas mais de justificar, além de justificar, ele nos coloca na presença de Deus. Nos apresenta de forma santa, inculpável e irrepreensível. A nossa jornada não é buscar o divino para que, agradando a ele possa nos abençoar. A nossa jornada é tendo a consciência de aonde estamos, que estamos na presença de Deus. Não é mérito nosso, mas é a sua graça operando. Nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. A imagem de Cristo. Recebemos da mente de Cristo. Fomos salvos e tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus. Ao proclamarmos as suas virtudes, nós revelamos a graça, revelamos o amor, a misericórdia, revelamos quem nós somos em Deus. E é isto que é importante. Não a nossa origem, não os preconceitos que possamos ter ou que as pessoas têm com relação a nós, mas de entendermos o nosso papel no mundo e ensinarmos uns aos outros a viver segundo esse compromisso. Revelar o reino, revelar o Pai. Santificamos não para alcançarmos Deus, mas para expressarmos aonde Deus nos colocou, aonde Cristo nos colocou, para que nós revelemos este Deus e sua salvação ao mundo. Isto que é importante entender. E é assim que devemos viver. Não nossas origens, não nossa formação, não nosso grau de, vamos dizer assim, escolaridade. Mas termos o entendimento que somos responsáveis por revelar o reino de Deus na terra, de andar segundo a justiça, de praticar a verdade. Não é alcançarmos o céu, mas é trazermos o céu, o espiritual, para a realidade deste mundo. Expressando o nosso Deus, revelando o nosso Deus, apresentando o reino de Deus, revelando que o reino de Deus é chegado. Que a gente precisa compreender isto, entender estas coisas e nos submeter à vontade de nosso Deus, sendo expressão dessa vontade no mundo. Por isso não se trata de aparência, não se trata de quem nós somos em termos de valores deste mundo, mas de quanto nós expressamos os valores espirituais, os valores eternos neste mundo, nas nossas relações. Que a gente possa ter esse entendimento e buscar a compreensão de toda a vontade de Deus por meio das Escrituras, julgando tudo o que nós lemos, ouvimos, de acordo com as Escrituras, caminhando junto para a maturidade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.